Todo o mundo já sabe que a NASCAR Brasil lançou carro novo e, pelo visto, estou sendo igual corno, o último a saber e a fazer vídeo. Ontem, depois que você saiu, o vizinho veio aqui. Sua mulher que atendeu. O que ele queria? Sei lá, não deu pra ouvir nada com sua esposa gritando lá em cima. Então, eu vou fazer o guia da zoeira sobre o carro que ficou parecido com a NASCAR americana, com pitadas do antigo carro da NASCAR México, ops, com inspiração na Next Gen da NASCAR Cup. Já vai fazendo a pipoca, compre o seu Guaraná, deixe o seu like e mande para o seu amigo NASCARzeiro, pois eu vou mostrar que este carro, pelo menos, não é SUV. Atenção, esse vídeo é apenas zoeira. Não tem intenção de denegrir ninguém, muito menos copiar nenhum canal ou pessoa. A NASCAR Brasil já tá de carro novo e com mais cara de NASCAR, e o carro tá muito bom. Ponte que partiu. Mesmo o chassi da antiga Sprint Race. Essa dinâmica Sprint Race me lembra um nome bem antigo, antes da gente ser rebatizado de NASCAR Brasil. Conta um pouquinho dessa história, dessa... Vai tomar no cu, piranha! É isso mesmo, a NASCAR quer fazer um NASCAR de verdade no Brasil. E a CBA dá uma de taxade, taxando o carro para se parecer um GT3 mal feito, versão barro saindo do caneco da sua sogra. Chassis estilo Stock Car, só que sem portas e janela com redinha, do jeitinho que o NASCARzeiro gosta. Então vamos para a externa. O carro ganhou uma carroceria em fibra de carbono com várias peças no estilo NASCAR Cup, feito pela 1000 Milhas Motorsport, com janela maior para o piloto entrar e sair deslizando, parecendo que passaram óleo no carro, além de, claro, não ter portas. Mas a semelhança com a Cup é apenas essa. As diferenças já começam com porta-malas parecendo do Astra Hatch. Acho que se inspiraram no Cadete. Além do alçapão de emergência, que na Cup é acima da cabeça do piloto, na NASCAR Brasil, pega a parte superior da janela e uma parte do teto, parecendo targa de Pontiac Trans Am. Já o capô parece os da antiga Stock Car V8, que é inteiriço, sem deixar nenhum paralama fixo no carro. Isso é para os 20 e poucos carros do grid voltarem de Big One no oval de Curvelo e seus grandiosos 3/4 de milha. Diz aí nos comentários o que você achou da externa do carro da NASCAR Brasil e quem vai ser campeão de 2026. Bonito demais. Os chassis parecem iguais da antiga Sprint Race, mas só parece, porque a posição do piloto foi deslocada para Esquerda naquele pique não muda nada .com e .br. E a estrutura é nodular, ou seja, é dividida em 3 partes. Para quando um pastor Maldonado da vida bater, o carro se divide em 3 para o piloto barbeiro ficar vivo para pagar o prejuízo das quebras da suspensão triangular. Não vou usar inglês demais, pois eu não sou piloto da Fórmula E. Da quebra da transmissão sequencial que era Sadev, que equipava a antiga Copa Clio, agora é Graf Argentina. Isso mesmo, da La Selección de Água de Cuspe e da Turismo Carretera, da quebra também do motor que ganhou 60 jegues tarados de potência, a mais que o antigo que tinha 300 pangarés. É isso aí, 360 jegues tarados para o carro novo, e mais 40 no NASCAR Boost para o piloto enrabar o asfalto com apenas um botão por corrida. Além do jogo de pneus novos da Pirelli, que tem composto só para NASCAR BR, que é a TH4. Além disso, meu carro fez dieta, academia e treinos pesados de jiu-jitsu para perder 80 quilos. Ou seja, é o meu peso mais 5 quilos da sua anilha para botar no meu supino. É peso para desgraça. Antes que eu me esqueça, o peso é de apenas 960 quilos. E com a potência do bólido, dá a relação de peso-potência de 2,7 kg para cada jegue no cio. Na injeção eletrônica, a Ingepro S8000 continua gerenciando o motor, mas agora ganha mais 2 amiguinhos para fazer a união sinistra. A ProTune, que vai servir de tela para a Ingepro, e a Ghost, que está fazendo de tablet, imitando a Stock Car SUV com a FT700 da Fueltech, e ambas têm câmera de ré, ops, retrovisor eletrônico. E o tanque de combustível, que é de 90 litros, deixou de ser de plástico, igual a do Opala 92, só que com borracha. Agora é de Kevlar. Ai, que luxo! Agora vamos pro calendário. As novidades ficam com Goiânia, que volta ao calendário, para agosto.
depois das reformas para correr no Oval BR Rue da Zoeira, vulgo anel externo. E Brasília, que acorda após mais de 10 anos hibernando no coma, induzido pelos políticos filhos do corno, com o anel externo mais feio que bater na mãe e beijar a boca da sogra na frente dela. E essa murrinha vai para perto de dezembro, praticamente. E nós temos 2 novas pistas no calendário. A primeira, que vai ser no mês de maio, é a pista de Chapecu, cujo traçado parece um brinquedo libidinoso que as musas do OnLigados enfiam no caneco e na xiranha. Pelo visto, as corridas da NASCAR Brasil em Chapecu vai ser bem vibratório, num circuito técnico com retas falicamente grandes e curvas avantajadas, do jeito que Rogério Skylab gosta. Após mais de 1 mês de hiato com a primeira corrida, só para ter mais testes, caso a NASCAR Brasil dê uma de Stock Car 2025. A outra pista nova é Cuiabá, que seria um oval que os nascarzeiros gostariam de ter, mas virou a Bahrein da Shopee com o dreno d'água padrão COP30. Só faltaram o incêndio e os indígenas protestando. Duvida? Então olha aí. Da corrida sprint, que eu não sei se vai ser hoje. Essa é a atual, meu Deus, meu. Além disso, temos playoffs e pistas que somos acostumados, como Interlagos e Velocitar. Ah, e há pistas de teste, a Mantiqueira Speedway, do Taco Massa. Ops, Tarso Marques, deveria estar no calendário, mas é só uma pista de testes para NASCAR Brasil e clube para ricaços de bom gosto, pois esta pista é top de qualidade dos Estados Unidos. Tanta pista boa! E a desgovernadora de Pernambuco fica falando que vai reformar Caruaru? Fala galera, estamos aqui no Autódromo de Caruaru, com a galera ali vindo da prefeitura. Foi apresentado um novo projeto de revitalização aqui do autódromo. Por muito tempo isso aqui estava abandonado, situação triste, mas agora andou a passos largos essa reforma. E agradecer ao Rodrigo Pinheiro, que é o prefeito, a Raquel Lira, governadora do estado. Mas não faz. Nem pega um estádio abandonado e faz oval de 1/4 de milha. Olha o da derrota de Santo Antão. Era menos pior se meus conterrâneos votassem nos feed rapariga do que na própria Kenga. Mas o que fazer, né? E aí, gostou do vídeo? Já deixa o seu like e manda para os seus amigos, pois eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!